Pessoal, como tem acontecido de praxe, a assistência que seria hoje vai ser amanhã, em função de vocês já saberem que fica muito complicado para mim na segunda-feira fazer assistência, porque eu não almoço. E na terça-feira, como eu dou aula aqui mesmo, logo depois do almoço, né, eu perder o almoço não tem problema, porque eu depois vou ali na lanchonete e consigo comer alguma coisa, certo? E quando isso não for ocorrer, eu também vou avisar, ó, galera, hoje não vou transferir. Tá? Então o Cássio perguntou, só eu acabar esquecendo de avisar, a assistência que seria hoje ao meio-dia será amanhã ao meio-dia. Qual é a melhor maneira de aproveitar a assistência? Vir entupido de dúvidas. Dúvidas verdadeiras, não é olhar, não sei fazer, professor, faz essa. Isso não ensina ninguém, não aprende nada. É tentar de verdade, se perder de... Não estou entendendo essa parte, interrogação. É isso aqui que eu quero que ele me explique. Quando tu faz isso, né, tu geralmente aprende. O colega veio contar também que ela, né, descobriu, leu, se informou e viu que para que a gente aprenda, a memória tem que, a informação tem que ser jogada para a memória de longo prazo, certo? E tem que passar um tempo na memória de curto prazo a informação. É bem isso mesmo, quando tu decora o número de alguém, primeiro fica, né, 2, 3, 2, 3, aí tu fica com aquilo na memória de curto prazo para jogar ela para memória de longo prazo. Depois de uma série de repetições, não, gravei. Aí pode passar alguns dias, tu ainda lembra o telefone da pessoa, certo? Se tu usar aquele telefone mais algumas vezes, aí mesmo vai registrar na memória de longo prazo com alta eficiência e pode lembrar anos depois o número dele, certo? Tem colegas meus que eu não ligo há 15 anos, eu lembro do telefone da casa do cara, desde gurizinho, porque de tantas vezes que eu usei aquele telefone, certo? Beleza? E outra coisa que a colega falou, que a gente já discutiu em sala, mas é bom reforçar, esse processo de passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo ocorre no sono. É durante o sono que o cérebro vai processar essa informação adquirida ao longo do dia para jogar ela em outra área do cérebro. Ou seja, quem dorme mal, aprende mal. Isso é nítido, né? Só tu vê, é muito raro o aluno que dorme pouco, fica de madrugada na internet e consegue ter um bom desempenho na escola, né? Então, para tu ver, para ser bom, não basta estudar. Tem que estudar logo após a aula, porque ainda está na memória de curto prazo, e tem que dormir bem nos dias posteriores para que no sono tu consiga fazer a transferência e arquivar no HD para quase todo sempre, né? Se usar um pouquinho, aí fica para sempre. Show de bola! Mas vamos lá, galerinha! Depois dessa dica, então, de estudar logo após a aula e dormir bem, para poder aprender, vamos voltar com essa tarefa. Lá na página 17, a questão 3. Em um determinado semáforo, as luzes completam um ciclo de verde, amarelo e vermelho em 1 minuto e 40 segundos. É o tempo total para o ciclo terminar. Desse tempo, 25 segundos são para a luz verde, 5 segundos para a amarela e 70 segundos para a vermelha. Ao se aproximar do semáforo, um veículo tem uma determinada probabilidade de encontrá-lo na luz verde, amarela ou vermelha. Lógico. Se essa aproximação for de forma aleatória, pode-se admitir que a probabilidade de encontrá-lo com uma dessas cores é diretamente proporcional ao tempo em que cada uma delas fica acesa. Lógico, né? Se fica mais tempo em vermelho, eu tenho mais probabilidade de encontrar o sinal vermelho. Lógico. Suponha que o motorista passa por um semáforo 2 vezes ao dia, de maneira aleatória e independente uma da outra. Então ele passa em um momento e depois, sem qualquer referência com a primeira vez, ele passa uma segunda vez. Às vezes logo depois, às vezes várias horas depois, aleatoriamente. Qual é a probabilidade de um motorista encontrar este semáforo com a luz verde acesa nas 2 vezes em que passar? Poxa, tem que... é a probabilidade de A intersecção com B, né? Eu quero calcular a probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo. Não é isso? Verde para um, verde para o outro. Não é isso? E nós vimos que a probabilidade de ocorrer A intersecção com B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B ocorrer tal que A tenha ocorrido. Não é isso? Certo? Nós vimos que às vezes a probabilidade de B ocorrer pode ser alterada pela ocorrência ou não de A, né? Certo? Nós vimos em exercícios anteriores a isso. Bom, pois não? Nesse caso, a velocidade que ele demora para passar essa maneira, então... Olha, é porque tu tá considerando o seguinte, ó, o cara foi lá, viu o semáforo de longe e pode acelerar o carro para alterar a cor em que ele vai passar. Concorda? Você está pensando nisso. E a questão falou que ele chega no semáforo de maneira aleatória. Ou seja, não está forçando a barra, ele não está acelerando ou freando para passar de acordo com a luz. Ele simplesmente está chegando de maneira aleatória. Então, na hora que ele for cruzar o sinal, aí eu tenho que considerar o que está acontecendo. Eu concordo contigo.
Se ele tivesse a chance de olhar o semáforo de longe e alterar a sua velocidade para favorecer uma cor ou outra, aí ele precisaria me dizer de que maneira esse cara vai fazer isso. Certo? Vai que ele quer parar no semáforo, que ele gosta de parar e olhar a mensagem no celular, ou vai que ele quer passar, né, acelerar e passar para não parar no vermelho, né? Certo? Ele teria que me contar de que maneira esse sujeito toma essa decisão. Como ele não falou nada, nós temos que ignorar isso. Certo? Tu vê, às vezes a gente complica a situação porque a gente quer deixar ela muito realista. E às vezes o objetivo não é não deixar ela tão realista, deixar ela simples. Certo? Boa observação, Cássio. Gostei. Galera, a probabilidade de ele passar no sinal verde. Já que ele falou que é diretamente proporcional ao tempo, eu pego o tempo total de funcionamento do semáforo. 100 segundos, obrigado. É 1 minuto, né? 60 segundos mais 40 segundos. 60 mais 40 na matemática profunda é 100. E em cima, quanto tempo fica na luz verde? 25. Então a probabilidade de ele passar uma vez e estar na luz verde ficaria, dividir por 25 em cima e embaixo. Isso, 1/4 ou 0,25, que seria 25%. Parabéns, é isso mesmo. Então a probabilidade de ele pegar 2 vezes o semáforo verde, será que o fato de ter ficado verde a primeira vez vai mudar a probabilidade da segunda vez? Não, né? Então vai ficar 1/4 vezes 1/4. A probabilidade de ocorrer os dois eventos é 1/16avos, certo? Se nós quisermos passar em porcentagem, é só primeiro fazer a continha, né? 1/8 é 0,125. Então 1/16avos é 0,0. Vamos ver? 1 dividido pela 16. 0, não dá. 0 faz 0. 6 × 6, 36. 6, 7, 8, 9. Sobra 4, abaixo 0. 2, 32. Sobra 8, abaixo 0. 5. Que passando para a porcentagem... Muito obrigado, multiplica por 100. 6,25%. Ah, é por isso então que a gente tem a impressão de estar sempre fechado pra gente, cara. É porque realmente a chance de pegar ele aberto 2 vezes é muito menor do que pegar ele fechado 2 vezes, né? Ou até 3, de repente, 4. Muito bom, então legal. Dá pra perceber que às vezes a gente acredita na lei de Murphy, né? Sem um conhecimento realmente de probabilidade. Aí dá a impressão, pô, eu sou azarado mesmo, só comigo acontece isso. Mas não, é que na verdade as probabilidades nem sempre estão a nosso favor. Agora, uma cidade como Florianópolis, os semáforos não serem sincronizados, nada a ver com propaganda política. Eu quero que os dois morram, vocês sabem disso, certo? Na verdade, então, pode ser uma morte não dolorosa, não tem problema, eles não são assim tão absurdos, né? Morte dolorosa, Lula, de repente, aquele que morra de morte bem dolorosa, aquele dos bilhões lá, o Maluf, aquele pode morrer de uma morte bem dolorosa e lenta, né? É verdade. Mas tudo bem. Olha só, quando a gente não entende do probabilidade, às vezes a gente acha que está tendo azar, né, em função disso, mas não, na verdade a gente tem que fazer a continha para verificar se foi azar mesmo ou se o fenômeno é um fenômeno raro de ocorrer. Show de bola, vamos que vamos. Depois da 3 eu pedi a 4 mesmo? Vamos ver. Um dado com 6 faces tem o número 1 em uma das faces, o número 2 em 2 faces e o número 3 em 3 faces, completando as 6 faces. Tudo bem? Tudo bem? Então é 3, 3 e 3, 2 e 2 e 1 ainda na 6ª face. Tudo bem para vocês? Lança-se o dado e anota-se o número da face de cima. Repete-se a operação mais uma vez. Vai lá, joga de novo o dado, anota o númerozinho. Qual é a probabilidade de a soma dos números seja 5? Quando eu te falei nessa história de soma, eu te dei uma técnica para agir, não era? Fazer uma tabelinha e somar todos os números. E eu vi muita gente fazendo isso e fiquei orgulhoso, porque mostra que o aluno está usando aquilo que ele aprendeu na sala de aula. Porém, hoje eu quero fazer um pouco diferente, eu quero fazer usando a teoria que eu te ensinei, para de repente não dar tanto trabalho de fazer tudo aquilo. Galera, se o cara quer que a soma dê 5 e os números das faces são 1, 2 e 3, quais são as possibilidades? 2 mais 3 e 3 mais 2. Então eu tenho que calcular a probabilidade disso ocorrer, a probabilidade disso ocorrer e somar essas probabilidades. Concorda comigo? Certo? Pronto. Essa de repente é uma maneira bem prática para não precisar fazer a tabela. Certo? Bom, qual é a probabilidade de eu tirar 2 no primeiro dado e 3 no segundo? Para tirar 2, qual é a probabilidade de tirar 2, pessoal? É 2 faces com 2 em 6, simplificando 1/3. Muito bem, gente. Qual é a probabilidade de eu tirar o número 3?
São 3 faces com o número 3 em 6 faces, simplificando 1/2. Então, qual é a probabilidade de eu tirar 2 no primeiro lançamento e 3 no segundo? É usar essa ideia, ó. É só multiplicar as probabilidades. Probabilidade de A intersecção com B vai ficar. Probabilidade de acertar o número 2, 1/3. Probabilidade de conseguir o número 3 logo depois, 1/2. Então a probabilidade total ficou 1/6. Só que isso também vai ocorrer aqui embaixo, né? Porque aqui embaixo só mudou a ordem, né? Vai ficar 1/2 vezes 1/3, que continua sendo 1/6. Já que eu tenho a probabilidade de 1/6 se ocorrer 2 e 3, mais a probabilidade de 1/6 se ocorrer 3 e 2, eu tenho 2/6, que simplificando 1/3. Com a tabela, vocês conseguiram 1/3 também? Sim. Tu viu, né, cara? Então, agora a gente está começando a aprender técnicas que tem caminhos mais simples para chegar na mesma resposta, sem ter que fazer aquele trabalho braçal de construir a tabela tudo bonitinho, certo? Agora, não diminuindo a maneira que vocês fizeram. A maneira que vocês fizeram foi show de bola, certo? Então, daria sim de fazer a tabelinha. Professor, faz aí, professor. Claro que eu faço. Claro que eu faço. Não tem problema nenhum. Fazer aqui no cantinho, ó, a tabelinha para a gente verificar essa segunda técnica. 1, 2, 2, 3, 3, 3, não é isso? 1, 2, 2, 3, 3, 3. Concordam que eu não preciso somar todos? Porque eu sei que eu tenho 36 possibilidades, não é isso? Só me interessa quantas dão 5. Então vai ser 2 com 3, 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 certo? 3 com 2, 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 3 com 2. Ou seja, 12 possibilidades, divide por 12 em cima e embaixo, 1/3, 0,333, que é o mesmo que 33,33%. Tá? Então, ó, independentemente da técnica que tu fez, né, se tu chegou na resposta, tá de parabéns. Professor, eu tentei e não consegui. Não tem problema, cara. O problema é o cara que não tentou, que leu, que deu um miguezinho. Esse aí é fácil de descobrir, porque tu pega a nota de tarefa e a nota de prova. Quando existe discrepância muito grande, é migué. É simples assim, uma regra, uma lei, né? Impossível, né? O cara ter feito todas as tarefas, ter corrigido tudo. O cara bota questões iguais na prova, o cara vai mal. Né? Aí é migué, certo? Aí é migué, o cara copiou a tarefinha, certo? Então é tu que escolhe o teu salário no futuro. Espero que venham para o lado da luz. Muito bom, 2 técnicas interessantes. Qual é a próxima? A 5 da página 18 agora, né? Beleza, vamos que vamos. Afinal, uma bela manhã para aprender matemática.